Bem-vindo ao canal Sombra e Pesadelo. Se você, assim como eu, é fascinado pelo sobrenatural, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado pela presença. Agora, prepare-se para o relato. Eu cresci no sertão, num tempo em que a gente ainda sentava no terreiro à noite para ouvir histórias e respeitava o que não se podia ver. Hoje em dia, tudo tem explicação. A ciência fala alto, o povo ri do invisível e até os mais antigos andam calados, como se a memória tivesse cansado de insistir. Mas eu me lembro das noites em que minha avó, Dona Cecília, acendia o candeeiro na sala, ajeitava a rede e chamava a gente para perto. Tinha um jeito firme, mas os olhos doces. A pele marcada pelo tempo e pelo sol da roça, cada ruga contava um pedaço da história dela e das que ela carregava de outros tempos. Era sempre nas noites da quaresma que ela ficava mais calada. A casa ficava em silêncio. As galinhas já tinham dormido e os cachorros não latiam à toa. Ela dizia: é tempo de recolhimento, tempo de silêncio. Quem fala alto na quaresma pode acordar o que está quieto. E era nesse tempo que vinham as histórias mais assustadoras. Histórias que, segundo ela, não foram inventadas, foram vividas. Uma em especial me marcou. Eu devia ter uns 8 anos quando ela contou pela primeira vez. Me lembro como se fosse hoje. O cheiro do feijão no fogão a lenha, o chiado do vento lá fora, o clarão da lua entrando pelas frestas do telhado. Minha avó me chamou para mais perto e falou baixinho, como quem teme ser ouvido por alguém que não devia escutar. Vou te contar a história de Lúcia, a moça que dançou com o diabo numa sexta-feira da paixão. Aquilo me arrepiou. E mesmo com medo, não consegui sair dali. Ela explicou que no tempo de sua avó havia um povoado pequeno chamado São Jerônimo da Serra. Era um lugar cercado por pedras, mata fechada e fé braba. Gente que rezava 3 vezes ao dia, que jejuava, que não punha carne na panela na sexta-feira e não ligava o rádio alto em época santa. Gente que sabia que entre a quarta-feira de cinzas e o domingo da ressurreição, o mundo espiritual ficava sensível, mais próximo, mais perigoso. E foi nesse tempo, disse ela, que tudo aconteceu. A história de Lúcia era sempre contada com reverência. Ninguém falava o nome dela alto, nem muito menos ria quando o assunto vinha à tona. Diziam que até os passarinhos silenciavam quando o vento soprava de um certo lado da serra. Essa história não é de se brincar, meu filho, ela avisava. Quem escuta precisa guardar, porque tem coisa que a gente esquece e fica livre, mas tem coisa que, se for esquecida, volta com força. Lembro que naquela noite, a luz do candeeiro piscou de leve quando ela disse isso. Um dos meninos da vizinha que estava ouvindo começou a chorar baixinho, e a mãe dele logo fez o sinal da cruz. Eu fiquei quieto, mas tremia por dentro. E foi então que ela começou a contar com voz baixa, embalada pela respiração lenta e pelos estalos do fogo no fogão ao fundo. Contou sobre a beleza de Lúcia, a rebeldia, o orgulho. Contou sobre a mãe dela, Dona Amara, uma mulher temente a Deus, de joelho firme no chão. Contou do baile, da festa proibida, da sexta-feira que ninguém ousava quebrar. E contou do homem que apareceu naquela noite. Dizem que até hoje, se alguém ouvir sanfona tocando na Semana Santa depois da meia-noite, é melhor não seguir o som, porque o que dança com você pode não ser gente. Essa história me acompanhou a vida inteira. Eu cresci, estudei, me mudei da roça para a cidade. Trabalhei, casei, tive filhos. E mesmo assim, toda vez que a Semana Santa chega, eu me lembro. É como se a voz da minha avó ainda sussurrasse no meu ouvido. Hoje, depois de tantos anos, resolvi contar essa história do meu jeito, porque as vozes vão se calando. As pessoas esquecem. As crianças não ouvem mais suas avós e o medo antigo vira piada de internet. Mas essa história não nasceu para ser esquecida. Ela nasceu para ser contada, passada, sussurrada no escuro, para que ninguém precise vivê-la de novo. Então se ajeite aí e ouça com atenção, porque eu vou te contar tudo o que sei sobre Lúcia.
A moça que dançou com o diabo numa sexta-feira da paixão. Minha avó dizia que Lúcia era daquelas que a gente via de longe e não esquecia nunca mais. Nas palavras dela, era uma moça com beleza que machuca. Dessas que parecem ter nascido para brilhar, mas esquecem que brilho demais também atrai coisa ruim. Lúcia morava com a mãe, Dona Amara, numa casinha branca com janela azul, no alto da ladeira de São Jerônimo da Serra. O povoado era pequeno, com menos de 200 almas. Todo mundo se conhecia. E a vida era simples. Rezar, plantar, colher e, no fim da tarde, tomar café com pão seco e conversar na sombra do juazeiro. Dona Amara era viúva, mulher de poucas palavras, conhecida por sua fé inabalável e sua rigidez com a filha. Dizem que antes de perder o marido, ela era até mais alegre, mas depois que ficou sozinha com Lúcia, ainda criança, fechou-se para o mundo. Passava mais tempo na igreja que em casa e mantinha um altar aceso com velas todos os dias do ano, especialmente na quaresma. Lúcia, por outro lado, era o oposto. Se a mãe era sombra, Lúcia era luz. Era só ela passar na feira com a saia rodada e o cabelo solto que os rapazes tropeçavam no próprio pé. E ela sabia disso, sabia e usava. Era vaidosa, andava com o espelho no bolso do vestido e vivia se admirando nas vitrines da loja do centro. Mesmo que nem tivesse dinheiro para comprar nada. Um dia eu saio daqui, dizia ela, olhando o próprio reflexo com um sorriso de canto de boca. Essa cidade é pequena demais para mim. O problema, minha avó dizia, era que Lúcia não tinha medo de nada. Nem de Deus, nem do diabo. Isso no sertão era mais perigoso que seca. Tudo se intensificou no ano em que Lúcia completou 18 anos. Era a primeira vez que uma grande festa seria organizada no povoado com música de fora, luz elétrica, enfeites, tudo. A prefeitura tinha autorizado um baile de Páscoa antecipado, justo na sexta-feira da paixão. Quando a notícia se espalhou, o povo ficou dividido. Os mais jovens vibraram, claro, mas os velhos tremeram. Era um sacrilégio dançar no dia da morte de Cristo. Minha avó contava que uma senhora chegou a desmaiar quando ouviu que iam botar sanfona para tocar naquela noite. O padre da cidade vizinha se recusou a celebrar a missa no domingo seguinte. Mas ninguém se importou. E Lúcia ficou encantada. Ela dizia que era o destino, que a vida tinha esperado até aquele momento para lhe dar um palco. Era a chance de todos finalmente verem quem ela era. Passou semanas costurando o próprio vestido. Vermelho, rodado, com um laço nas costas. Um vestido que, segundo minha avó, nem defunto tinha coragem de usar. Dona Amara, claro, ficou desesperada. "Você não vai?" gritou com a filha na véspera da festa. É dia de silêncio, é dia de luto, Lúcia. Nem os sinos tocam nesse dia." Lúcia, com um olhar que mesclava ironia e indiferença, respondeu: "Quem morreu foi Jesus, mãe. Eu tô viva. E vou dançar." A velha, tomada pelo pavor, tentou de tudo. Trancou o vestido num baú, jogou sal na porta da casa, passou óleo bento no chão, chegou a suplicar de joelhos. Mas Lúcia foi firme, como se uma força maior a empurrasse naquela direção. Na tarde da sexta-feira, enquanto o povo rezava a via sacra, Lúcia penteava o cabelo diante do espelho. Enquanto as velhas acendiam velas nas igrejas, ela bordava brilhos na barra da saia. E quando o sol se pôs e o povo se recolheu, ela se levantou, vestiu o vestido escarlate, passou o batom escuro e saiu sem dizer uma palavra. Foi a última vez que Dona Amara a viu em pé. A festa aconteceria na praça central do povoado. A prefeitura tinha montado um pequeno palco e o sanfoneiro chegou de fora. Um tal de Zé de Assis, conhecido por animar festas em 7 municípios. Tudo parecia perfeito, menos o céu. Minha avó dizia que naquela noite o céu ficou estranho, sem estrelas, sem lua. Como se o próprio firmamento estivesse de luto. E o vento que soprava carregava um cheiro de vela apagada, um cheiro de coisa antiga, de igreja abandonada. Mas Lúcia não se importou. Chegou na festa como uma rainha. As pessoas se afastaram quando ela entrou.
Não sabiam se era respeito, medo ou admiração. O vestido parecia brilhar no escuro e o sorriso dela era feito lâmina. Os rapazes se engasgaram com a própria saliva e foi então que ele apareceu. Um homem alto, magro, elegante, vestia preto da cabeça aos pés, botas lustradas, paletó de linho escuro e um chapéu que escondia os olhos. Ninguém sabia de onde veio. Nunca o tinham visto antes, mas ele caminhou direto até Lúcia, sem hesitar, e falou: "Me concede essa dança?" Lúcia olhou para ele como se fosse um espelho, sorriu e aceitou. A música recomeçou. Os dois começaram a dançar no meio da praça, enquanto o povo assistia em silêncio. Os passos eram perfeitos, como se estivessem ensaiando há anos. Ela girava, ele a puxava com firmeza. Era uma dança hipnótica, mas algo estava errado. Minha avó dizia que, depois de alguns minutos, o povo começou a se sentir mal. Um enjoo leve, um peso nos ombros, uma tontura estranha. Os instrumentos pareciam desafinar. A luz do gerador começou a oscilar e então veio o grito: "Olha o pé dele!" Um dos meninos pequenos, no canto da praça, apontou para o chão. E foi então que o terror se revelou. Depois daquela noite, São Jerônimo da Serra nunca mais foi o mesmo. A praça, que antes era lugar de missa, feira e conversa, virou motivo de medo. Durante o dia, até se passava por ali, rápido, olhando para o chão. Mas à noite, ninguém se aproximava. Nem os bêbados tinham coragem. Era como se a terra tivesse absorvido o grito de Lúcia. E agora ele vivesse ali, preso debaixo das pedras. Dona Amara desapareceu da vista do povo, não falava mais com ninguém. Trancou-se em casa por semanas, acendendo velas o dia inteiro. Às vezes, vizinhos ouviam vozes vindas de dentro, mas sempre era ela sozinha. Dizia-se que falava com a filha, que Lúcia voltava em forma de sussurro, que a alma dela ainda estava por ali, perdida entre dois mundos. "Não está viva nem morta", murmurava a parteira do povoado. "Tá pagando o preço do orgulho." Com o tempo, histórias começaram a se espalhar. Assombrações, sons estranhos, visões no escuro. Ninguém assumia em voz alta, mas o medo tomou conta. Era como se o mal que desceu sobre Lúcia naquela noite tivesse se espalhado como poeira levada pelo vento. Na primeira sexta-feira seguinte ao acontecido, uma vela acesa sozinha no altar da igreja, mesmo com as portas fechadas. No sábado, a sanfona de um rapaz começou a tocar sozinha, bem no trecho da música que Lúcia dançou. No domingo, um vaqueiro jurou ter visto uma mulher de vestido vermelho no alto da ladeira, andando descalça na direção da mata. Mas quando foi atrás, não encontrou pegadas. Esses casos viraram cochicho entre as beatas e depois entre os homens do bar. Uns diziam que era invenção, outros que o inferno estava de passagem pelo povoado. Mas todos, sem exceção, passaram a evitar pronunciar o nome dela: Lúcia. Minha avó dizia que quem chama pelo nome atrai o olhar. Os mais velhos decidiram em conjunto que nunca mais haveria festa na quaresma. Nem baile, nem bingo, nem roda de viola. E assim ficou por anos. A música silenciou durante aquele tempo santo. E até hoje, muita gente mantém a tradição. Não por fé, mas por medo. Com o passar dos meses, a casa de Dona Amara foi ficando sombria. A janela da frente, onde antes Lúcia se penteava ao entardecer, agora ficava sempre fechada com uma tábua de madeira. À noite, via-se luz de vela por trás das frestas, e o cheiro de incenso queimado escapava pelas frestas da porta. Ela nunca mais voltou a sorrir. Muitos acreditavam que ela também não comia mais, que só vivia de água, oração e lamento. Mas o mais estranho foi o que aconteceu exatamente um ano depois, no mesmo dia e na mesma hora. A praça estava vazia, como se toda a cidade tivesse combinado de esquecer. Mas um menino, filho do sacristão, acordou no meio da noite dizendo que ouviu música de baile. Sanfonas, risadas, passos de dança.
Ele correu até o quarto dos pais, chorando, dizendo que tinha visto uma moça dançando com um homem de chapéu. O pai, assustado, correu até a praça e encontrou apenas o chão molhado, mesmo sem ter chovido. E no meio da pedra central, um laço vermelho, do mesmo tecido do vestido de Lúcia. A partir desse dia, o povo passou a dizer que ela voltava todo ano para reviver a dança, para lembrar o que fez, ou para tentar escapar. Ela ainda dança com ele, dizia minha avó, baixando o tom, porque uma alma em dívida não descansa. E, de fato, os relatos continuaram. Gente dizendo que viu a sombra de uma mulher perto do coreto, outros ouvindo sussurros nas noites de sexta-feira, crianças vendo vultos vermelhos correndo entre as árvores. A mais estranha foi de um homem que morava nos arredores e jurava que sonhava com ela todas as noites. Dizia que Lúcia lhe pedia ajuda, estendia a mão, dizia que estava presa, mas que, ao tocar nela, seu rosto se transformava. Virava algo escuro, retorcido, e então ele acordava suando frio. Ele acabou deixando o povoado. Foi viver longe. Ninguém mais soube dele. Dona Amara viveu por mais 5 anos. Morreu sozinha. No último dia de vida, chamou uma vizinha e pediu uma coisa só, que fosse enterrada com o vestido da filha. O mesmo que segurou naquela noite, o mesmo que nunca deixou sair de perto. A mulher que a encontrou no quarto disse que, quando entrou, viu pegadas de barro no chão e a janela, que sempre estava trancada, estava aberta. A vizinha jura que a viu sorrindo pela primeira vez em anos. Foi enterrada no alto do morro, com o vestido vermelho dobrado nos braços. A pedido dela, sem cruz, sem missa, apenas uma pedra com uma frase entalhada: quem dança sem medo, que dance até o fim. Depois da morte de Dona Amara, o povo pensou que o silêncio voltaria a reinar, que a presença de Lúcia, se é que era ela quem assombrava as madrugadas, descansaria finalmente. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, parece que o vazio deixado por Amara abriu ainda mais espaço para o que vivia entre os vivos e os mortos. O medo voltou a crescer, feito mato depois da chuva. Só que agora não era mais dito em voz alta. Era um medo quieto, um temor que o povo carregava nos olhos, mas não nos lábios. As velhas começaram a cobrir espelhos com pano preto na Semana Santa. As crianças foram proibidas de sair à noite durante todo o período da Quaresma. E os sinos da igreja, que antes tocavam a cada aurora, passaram a soar só quando era extremamente necessário. Como se o badalar também pudesse acordar o que não devia. E o coreto foi desmontado. Diziam que a madeira havia apodrecido. Mas quem viu sabe que não era isso. Era medo. Era uma tentativa de apagar o palco da tragédia. Mas o povo do sertão sabe, não se apaga memória com martelo e prego. A praça ficou pelada. Só chão e uma palmeira torta no canto. Ainda assim, ninguém parava ali. Certa vez, anos depois da tragédia, um grupo de jovens que estudava em outra cidade resolveu desafiar a tradição. Voltaram para o povoado nas férias e organizaram uma pequena reunião. Nada grande, só música num rádio e umas garrafas de cachaça. Era a véspera do sábado de Aleluia. Quando o som começou a tocar, tudo parecia normal. Eles riam, tiravam fotos, dançavam sem se importar. Um deles chegou a comentar em tom de deboche: cadê a tal Lúcia? Tô esperando ela me tirar para dançar. A festa durou pouco. Por volta da meia-noite, o rádio começou a chiar. A música cortou de repente, como se alguém tivesse puxado o fio. E então o vento parou. Totalmente. Nem folha se mexia. O mais velho do grupo disse que ouviu passos atrás da antiga fonte seca. Passos leves, como de alguém descalço. Quando virou, viu uma figura parada, bem ao lado da palmeira torta. Era uma mulher com cabelo longo, escuro e vestido vermelho. Ninguém mais viu ou quis ver. Saíram correndo, deixaram bebida, bolsa, celular. E no dia seguinte, quando voltaram para buscar as coisas, encontraram tudo lá, menos o rádio. No lugar dele, uma fita cassete antiga com o rótulo todo apagado. Tentaram ouvir,
Não. Jogaram no açude. Um deles jurou ter tido pesadelos por meses, sempre com a mesma imagem. Ele dançando com uma mulher sem rosto, em uma praça vazia, sob um céu sem lua. No fim do sonho, ele sempre acordava com cheiro de vela queimada e um arranhão no braço. Nunca mais voltaram para o povoado. E assim a história foi ganhando corpo novo, pele nova. Já não era só o que minha avó contava, era o que os jovens viviam. Era o que o vento trazia nas madrugadas da Semana Santa. Com o tempo, as histórias passaram a circular como aviso. Aviso sério, disfarçado de tradição. Não se assovia depois das 18 horas na quaresma. Não se dança de pé descalço em Quinta-feira Santa. Não se veste vermelho à noite na Sexta da Paixão. Mas principalmente, não se dança com estranhos durante a Semana Santa. Nunca. A escola local até tentou registrar a história como parte do folclore da região. Chamaram de A Lenda da Moça e o Diabo Dançarino. Imprimiram panfletos. Fizeram mural. Alguns professores se orgulharam da iniciativa. Mas na semana seguinte, a funcionária responsável pela limpeza encontrou a porta da sala trancada por dentro, com todas as luzes piscando e uma música muito baixa tocando. Uma valsa. Ela jurou que não era da escola. E na lousa, escrito com giz vermelho, havia uma frase. Ela ainda espera por uma última dança. Depois disso, nunca mais quiseram transformar a história em atração cultural. Foi deixada no canto escuro da memória, como tudo que o povo prefere fingir que esqueceu. Mas eu nunca esqueci. Porque toda vez que a quaresma chega e a sexta-feira se aproxima, eu sinto a mesma coisa que sentia quando minha avó contava essa história. Um arrepio que começa na nuca e desce até os calcanhares. Um calafrio que não é de frio, é de aviso, porque tem coisa que não morre, só espera. Hoje, depois de tanto tempo, eu ainda não sei dizer se a história de Lúcia é toda verdade, ou se é daquelas verdades que se escondem dentro da mentira. Mas o que sei, o que senti, o que vi nos olhos da minha avó e nas palavras murmuradas nas noites de sexta-feira, não me deixa esquecer. Tem coisa que é contada com tanto silêncio entre as frases, que a gente entende sem precisar provar. E essa história, a dela, é uma dessas. Já vi gente rir, dizer que é só superstição de sertanejo ignorante, que essas histórias são para controlar a mulher, para assustar a criança, para manter tradição morta. Eu escuto e fico calado, porque sei que quem fala assim nunca ouviu sanfona tocando sozinha às 3 da manhã. Nunca sentiu a vela apagar quando a oração mal tinha começado. Nunca passou pela praça de São Jerônimo da Serra no escuro, mas eu passei. E toda vez que passo, mesmo agora, com meus cabelos brancos e minhas pernas cansadas, eu não olho para a praça. Desvio o olhar como se ela me olhasse de volta. Como se estivesse esperando que alguém tropece ali de novo, que algum curioso desafie de novo, que a dança continue, porque no fundo é disso que se trata. A dança. Minha avó dizia que o diabo não tem pressa. Ele espera, ele observa. E quando o orgulho se mistura com o desejo, ele convida para dançar. E se a pessoa aceita, já era. Não precisa pacto, não precisa vela virada. Basta uma mão estendida, um sorriso, um par de olhos bonitos e um coração disposto a ignorar os avisos. A mãe de Lúcia avisou. A fé dela avisou, a terra avisou. Mas ela quis dançar. E veja bem, eu não conto essa história para dizer que mulher bonita merece castigo, nem que se divertir é pecado. Isso é coisa de mente torta. O que a história dela ensina, se a gente tiver ouvidos para escutar, é que tudo tem seu tempo. E que tem dias em que o silêncio protege, em que a alegria pode chamar a coisa errada. A quaresma é tempo de silêncio por um motivo. É quando o mundo está mais perto do outro lado. Quando os vivos sentem o peso da cruz e os mortos sentem saudade da carne. Nesse tempo, a gente reza mais baixo, anda mais devagar, fecha as portas antes do escuro. Porque o que caminha solto nesse período não bate na porta. Entra direto. E se for dançar, que dance com quem tem sombra no chão.
com quem pisa com sapato gasto e não com casco, com quem tem nome conhecido e não olhos que brilham sem luz. Me lembro bem de uma noite, já adulto, quando fui visitar minha mãe, que ainda morava perto do povoado. Era sexta-feira da Paixão. Fazia calor e o vento era seco. Lá pelas 2 da madrugada ouvi um som fraco, uma música de longe. Achei que era coisa da cabeça, mas o som ia ficando mais claro. Era uma sanfona tocando uma valsa lenta. Me levantei, abri a janela devagar e olhei na direção da praça. Juro pela cruz que carrego no pescoço, vi uma mulher de costas, de vestido vermelho, rodando sozinha sob o luar fraco. E um homem parado diante dela, alto, de chapéu, só os dois. Fechei a janela, fiz o sinal da cruz. Me deitei sem dizer uma palavra. No outro dia, perguntei para minha mãe se ela tinha ouvido alguma coisa. Ela respondeu sem me olhar. Nessa época, é melhor fingir que não ouve. Desde então, nunca mais duvidei. Nunca mais brinquei com o tempo sagrado. Nunca mais ri das histórias antigas. Porque o que a gente chama de lenda pode ser só um aviso antigo. Um recado que o povo esquece porque tem pressa demais. E por isso eu conto essa história. Para que você não esqueça. Para que quando o vento soprar seco e a música tocar de longe, você se lembre do que eu disse. Não importa se é bonito. Não importa se sorri. Olhe para os pés. E se não tiver sapato, não aceite a dança.